Meus irmãos, vamos fazer da seguinte forma: estaremos lendo Atos capítulo 3, versículo 1. Em seguida estarei orando, nos assentaremos e continuaremos a leitura, amém? Atos capítulo 3, versículo 1 estaremos lendo, logo em seguida estarei orando, nos assentaremos e continuaremos a leitura, amém? Versículo 1 está escrito assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Amantíssimo Deus eterno Pai, em Tua presença, meu Senhor, me encontro mais uma vez a falar contigo. Ó Espírito Santo, recorro a Ti, pois sem Ti nada posso fazer. A igreja é Tua, a mensagem é Sua e o vaso que vos fala é Seu também. Espírito Santo, que possamos não ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, e tudo quanto aqui ouvirmos, consigamos guardar, sermos edificados nesta noite e aplicar em nossas vidas. É o que peço em nome de Jesus, amém. Poder assentar? Acomodados em nossos assentos, versículo de número 2. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, a qual todos os dias punham a porta do templo chamada para pedir esmola aos que estavam entrando. Versículo 3. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ainda o 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando. A igreja repete após mim: andando, e saltando, e louvando a Deus. Versículo seguinte, por favor. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, o 10, e assim a gente termina. E conhecia-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe ia acontecer. A igreja diga glória a Deus. Meus irmãos, o texto proposto é um daqueles muitos que Deus nos trouxe aqui para falar da sua palavra. Este é mais um daqueles conhecidos, onde não será muito necessário uma introdução tão longa, pois o texto, ele, se não de todos aqui presentes, quero aqui estimar que 80% já ouviu falar sobre este milagre, sobre este texto bíblico. E não vou de forma nenhuma trazer nada muito rebuscado, pois a palavra por si só, simples, ela já traz grande efeito e proveito. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quando a gente vai ler a partir do versículo 1, a Bíblia nos conta que 2 dos apóstolos estavam indo ao templo orar. E a Bíblia nos fala que eles estavam então a orar na oração nona, na hora nona. É de certo que aqueles que são um pouco mais estudiosos da palavra, talvez já tenha estudado que os judeus eles tinham por costume de orar 3 vezes ao dia. Quantas vezes no dia? 3 vezes. Os judeus mais praticantes, os ortodoxos, eles tinham essa prática. Ainda que aqui os apóstolos, agora convertidos ao Senhor Jesus Cristo, tendo eles que eles não vinham mais a mesma necessidade da prática que eles tinham antes da nova aliança, eles ainda mantiveram o costume de orar 3 vezes ao dia. Na primeira vez que eles oravam, eles iam para a oração do Chacharite, que acontecia na
hora terceira, às 9 horas da manhã. Logo em seguida, eles iam para a hora nona, hora que era o minchá, que era às 15 horas da tarde. E por último, eles ainda oravam às 18 horas, que é a hora duodécima, que era o mamariv. Então eles oravam por 3 vezes ao dia. E 3 vezes eles tinham a mesma rotina de subir ao templo para orar. A Bíblia nos conta então, no versículo de número 2, que era trazido, você leu comigo, e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. Meus irmãos, está escrito, está claro, logo não preciso de muita explicação. O que está no texto? Um homem que era coxo desde a sua infância, nunca ele tivera andado, ele era levado exatamente todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. Ele era levado à Porta Formosa a pedir esmola. Vamos de novo. Ele era levado todos os dias. Amém ou não amém? E por quantas vezes os judeus oravam? Quantas vezes? 3. Se a gente for levar isso de forma muito clara, um contexto simples, aqueles apóstolos, em algum momento, eles já tiveram visto aquele homem que estava ali sentado. Amém ou não amém? Se por muitas vezes eles iam orar, por muitas vezes eles já tinham observado aquele homem. A Bíblia nos conta que ele estava em uma porta, em uma das portas, uma das entradas do templo. Esta porta chamada Formosa. Qual o nome da porta? E por que ela era formosa? Porque ela era uma porta bonita. Aquela porta, ela era feita de bronze. Então, não somente os judeus eles tinham acesso, mas todo aquele que era turista, ao visitar o templo, eles tinham por costume de querer estar ali, acessar ali, porque era uma porta formosa. Então, vamos lá. Aquele homem, ele todo dia estava no mesmo lugar, na mesma localização, no local estratégico, onde não somente judeus praticantes, cristãos novos convertidos, estavam indo ao templo orar, mas também visitantes, ao passar por ali, avistava aquele moço que estava exatamente todos os dias a pedir esmola. Está vendo que eu estou sendo bem redundante na frase, todos os dias? Perceberam isso? Amém. Vamos lá, a Bíblia nos conta então, no versículo de número 3, e vendo Pedro e João que iam entrando no templo, veja, é ele que vê primeiro. Porque a intenção de receber é de quem? De quem está pedindo. Todo aquele que pede tem a intenção de receber. Gente, até aí está tudo bem? Amém? Versículo de número 4, você leu comigo, está escrito assim, que agora, Pedro, que estava acompanhado de João, diz para ele, olhe para nós. No versículo 3, quem vê os apóstolos? Quem está pedindo esmola. Quando ele avista os apóstolos, o que ele pede? Esmola. O que ele pede? Quando ele olha para os apóstolos e pede esmola, a ação dele era uma ação comum. Uma ação que ele fazia quantos dias na semana? Todos. Então, todos os dias ele fazia a mesma coisa. Todos os dias ele pedia a mesma esmola. Só que, quando agora ele está pedindo, a Bíblia nos fala que Pedro fala o seguinte, olhe para nós. Por quê? O doutor Augusto de Nicodemos vai dizer que, possivelmente, aquele homem, ao pedir a esmola, ele tinha uma mesma ação. Ele até avistava quem estava vendo, mas o fato de pedir, ele não pedia olhando, ele pedia com a cabeça baixa, porque assim, todo aquele que pede tem que ter humildade para receber. Quem era para pegar, pegou, nem vou entrar nisso aqui. Então ele até olhava para pedir, mas ele não olhava com os olhos altivos, ele olhava para baixo, porque todo aquele que pede tem que ter humildade para assim receber. 2, 3 pegaram, mas não vou entrar nisso não, vai demorar muito. Então ele estava pedindo de cabeça baixa, mão erguida. Amém? Possivelmente, eu gosto dessas coisas, tá?
Isso aí, me ajuda aqui a pregar? Posso? Os pais permitem? Eu vou ser o moço que está pedindo e ele vai ser Pedro, amém? Te dei uma moral agora, hein? Idade, gente, amém. Então ele viu, baixou a cabeça para pedir. Só que quando ele pede de cabeça baixa. Pedro olha para ele e diz o seguinte: olhe para nós. Quando ele olha para Pedro e João, que estava ao seu lado, pense na cena. O que ele esperava receber? Possivelmente, o que aconteceu em Atos 2 alcançou grande notoriedade. Não estou falando do dia de Pentecostes, estou falando do discurso de Pedro, onde muitas pessoas alcançaram a Cristo, ou muitas pessoas foram alcançadas por Cristo. Então, possivelmente, aquele homem, tudo especulação, mas que há uma linha de raciocínio. Entendendo quem era Pedro, sabendo que o movimento da fé estava aumentando, sabendo então que já tinha percorrido a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, ele possivelmente olhou para Pedro e falou assim: consigo, não está na Bíblia, eu conheço esse. Através desse daí, muitos estão seguindo o mesmo movimento. No capítulo 2 de Atos, vai dizer que a igreja primitiva ela era composta por pessoas que estavam vendendo seus bens e levando aos apóstolos. Então, aquele homem, ao olhar para Pedro, esperava receber uma esmola boa. Não somente uma simples esmola, porque Pedro agora está falando: olhe para nós. Então aquele moço que estava de cabeça baixa, quem está comigo diga glória a Deus, olhou agora para Pedro, associou que Pedro era o líder daquele movimento que estava começando, e sabendo que as pessoas que estavam ingressando na fé estavam levando os seus bens para a administração dos apóstolos, logo ele pensou consigo: vou receber muita esmola. Só que peraí, gente, depois do versículo 4, o 5 corrobora com o que eu acabei de falar, só que no 6 vai dizer o seguinte: não tenho prata e nem ouro. Ops, olha que estranho. Se fosse para dizer isso, por que chamou minha atenção? Ele estava de cabeça baixa pedindo esmola, amém ou não amém? Pedro pede a atenção dele, amém ou não amém? E o que ele espera receber é uma esmola. A esmola não veio, o discurso começa: eu não tenho o que você pede. Mas o discurso de Pedro é maravilhoso. Não termina no não tenho. Ele diz: eu posso não ter ouro, eu posso não ter prata, mas o que eu tenho, isto eu lhe... Vamos pausar aqui. Aquele homem queria esmola, estou sendo redundante, eu sei. Só que quando ele pede esmola, ele estava pedindo aquilo que para ele era necessário diariamente, pois ele não tinha, na visão dele, nenhuma outra perspectiva de mudança, de melhora, de saída do seu cenário, porque ele não tinha força nas pernas. Amém? Então, quando ele estava pedindo aquilo que ele entendia que era necessário para a sua sobrevivência. Amém? Quando ele pede algo que para ele entende que é necessário para a sua sobrevivência, ele está dizendo para Pedro e para João: eu estou no meu mundo, ô glória, está falhando aqui, está falando para todo mundo? Amém? Melhorou? Ô glória. Quando ele está falando para Pedro e para João que ele quer uma esmola, ele está dizendo: olha, na minha ótica
humana, na minha ótica atual, na minha visão de vida, eu não tenho ou não preciso, não consigo nada diferente do que esmola. Ele está dizendo, olha, o meu mundo físico diz, ontem eu pedi, hoje eu estou pedindo e amanhã eu vou pedir de novo. Ele está olhando no mundo físico. É alguém que está condicionado a olhar somente para o mundo físico. É alguém que está condicionado, determinado, tendencioso a olhar somente para a sua realidade física. E olhando para a forma física, ele está certo. Só que você leu comigo, e a história diz que enquanto um estava preso no mundo físico, haviam dois que estavam andando pelo mundo espiritual. Só quem é pentecostal entendeu isso daqui, mas eu vou ter que falar para você pegar. Enquanto quem estava fixado no mundo físico queria apenas esmola, porque ele entendia, é só esmola que eu consigo. Alguém que estava andando no mundo espiritual está dizendo, o que você quer eu não tenho. Mas só, meu Deus do céu. Mas o que você precisa, Deus pode te dar hoje. Quem está preso no físico, a minha realidade é essa e não tem como mudar. Mas quem anda no mundo espiritual está dizendo, eu posso não ter o que você quer, mas já que eu ando com Jesus, Ele é capaz de te dar aquilo que você nunca esperou receber. Quem tem mão para receber essa glória? Eu vou continuar, mas eu tenho que abrir esse parêntese aqui. Por isso que é bom e proveitoso quando você anda com gente espiritual. Porque quando você anda somente com gente lógica, que está presa ao físico, ele sempre vai dizer a você, não tem como, não tem jeito, talvez, não sei. Ele nunca, de acordo com a realidade, ele nunca vai te falar nada superior a isso. Porque quando ele está preso ao físico, ele só olha o que está aos seus olhos. Mas quando você anda com um crente cheio de Deus, que está ligado com Deus, que entende que o mundo espiritual é muito maior do que o nosso mundo físico, ele pode entender até da realidade, mas ele fala, olha, o que você quer é até difícil, mas se entregar nas mãos de Deus, Ele vai te dar capacidade, Ele vai fazer, se você orar, Ele tem poder, glória, Deus me trouxe aqui para dizer, enquanto você tiver como seu amigo, quem somente está preso ao mundo físico, nunca do que você vai falar com ele vai ser possível, mas se você começar a ter amigos espirituais, cheios de fé, pode ser impossível para muita gente, mas ele sempre vai dizer, se entregar na mão de Deus vai acontecer. E já entendeu que crente espiritual é um crente meio desorientado? Ele é meio estranho. Tá tudo dando errado, olha para ele, não, Deus vai prover. Meu querido, Deus vai prover o quê? Parece que não tem nada. Ele vê coisa que ninguém mais vê, ele enxerga coisa que ninguém mais enxerga, ele acredita o que ninguém acredita, porque crente espiritual, ele está apegado no que está escrito em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Meu Deus do céu, quem é cheio de Deus, quem anda com Deus, ele sempre entende, se Deus não falou não, ainda existe possibilidade. Eu só sei dizer que quando Deus fala não é não, mas se Deus não falou nada, vamos orar, enquanto Deus não falar nada, vamos orar. Mas tem câncer, se Deus não falou que vai morrer, vamos orar, porque Ele ainda tem poder de curar. Mas eu quero abrir uma empresa, se Deus não falou qual é o ramo, eu vou insistir, mas você não deu certo, eu posso tentar várias vezes, até que Deus fale para eu desistir, eu vou tentar, só quem tem mão para levantar e boca para dar glória. O complicado é que a gente quer viver o espiritual andando com quem é físico, aí complica. Aí não tem como dar certo. A habilidade do rapaz é ser goleiro, ele quer ser atacante, não vai funcionar. A Bíblia conta então que, versículo de número 6 ainda, Pedro no seu discurso, dando uma ordem àquele moço, diz, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Por quê? Em nome de Jesus. Tiago, porque sem Jesus nada podemos fazer. Não, mas calma,
existe um detalhe, um pequeno detalhe, um pequeníssimo detalhe que faz toda a diferença. Quando Pedro ele vai dizer o seguinte, olha, isto eu te dou em nome de Jesus Cristo, Nazareno, quando ele declara o Nazareno, ele está dizendo para aquele coxo, quem é que está fazendo o milagre? Tiago, mas por que isso? Ele não está dizendo que, uma vez eu estava lendo ou ouvindo alguém discursar sobre Flávio Josefo, e agora eu não vou me recordar, mas Jesus era um nome muito comum, porque Jesus é a forma grega de Josué, que é a forma hebraica. Então, Jesus, Josué é um nome muito comum. Haviam outros Jesuses. Esse é o plural Jesus? Não sei. Haviam outros homens que possuíam o mesmo nome. Só que quando fala Jesus Cristo ou Nazareno, ele está dizendo, olha, Jesus, para mim, Cristo, o Nazareno, como você conhece. Ele está dando identidade a quem está fazendo o milagre. Para que ele não falasse, quem fez? Foi Pedro. Porque não é mão de homem quem faz, se não for Deus na vida dele. Quando você pede e alguém acaba te ajudando em oração e acontece, o poder não está na mão daquela pessoa, daquele homem de Deus, naquela mulher de Deus. Se não fosse Jesus, nada podia fazer. Mas entenda que Deus escolhe sim homens e mulheres para fazer coisas sobrenaturais. Mas a partir do momento que você está perto deles, Deus ele usa os seus. Quando você está perto de homem e de mulher de Deus. Quem andar com quem? Com Eliseu ou com Geazi? Você quer milagre pedindo a Geazi, começa a andar com Eliseu e você vai ver milagre. Então aquele homem está dizendo, Pedro está falando para aquele coxo, em nome de Jesus o Nazareno, para você saber quem está fazendo na tua vida, eu identifico, o milagre só vai ser possível quando você entender que quem faz na tua vida, na minha vida não é qualquer um, é Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus, que uma vez até morreu, mas ressuscitou, oh glória! Mas Tiago, eu me especializei, você se especializou para você dar como exemplo e aprender o que era possível, mas tem coisa que a sua capacidade humana não vai conseguir, o seu diploma, o seu curso, a sua língua estrangeira, a sua habilidade não vai te dar, é Deus me trazendo aqui para dizer a alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória, enquanto você confiar somente em você, tem coisas que ficarão paralisadas, a partir do momento que você entender que quem faz na tua vida é Jesus Cristo, o Nazareno, aquilo que era impossível vai começar a se tornar possível na tua vida. Quem tem mão para levantar e boca para dar. Não pode ser só eu. Tem mais alguém aqui sentindo Deus nesse lugar? Se você está sentindo Jesus aqui, abra a tua boca, dá glória, dá aleluia. Se tiver língua estranha, enche essa casa de língua estranha. Mas pelo amor de Deus, Jesus está aqui. Aproveita para adorar Ele, vai. Aproveita para adorar Ele, vai. Aproveita. Se lá fora você ergue a mão do nada e fala umas palavras estranhas, é loucura. O ambiente para fazer isso é aqui. Abra a tua boca, abra a tua boca. Abra. Tem pelo menos um crente espiritual para abrir a boca e dar glória a Deus aqui? Apenas um, oh glória, apenas um, oh glória. Vira para quem está do teu lado e fala assim, quem faz é Jesus ainda. Não, vira para quem está do outro lado. Quem faz ainda é Jesus. Se isso não for motivo para você abrir a boca e dar glória, oh, aleluia. Abarachandaraia. Tá difícil, quem faz é Jesus. Tá impossível, quem faz ainda é Jesus. Disseram que não vai dar certo. Deus não falou nada, então eu ainda acredito que Ele pode. Ai, oh. Abacanto, neribaraçai.
Eu não sei se vocês são como eu aprendi de uma escola que dizia o seguinte: Deus, ele pode fazer o impossível hoje, mas se ele não fizer hoje, ele tem poder para fazer amanhã. Se ele não fizer amanhã, ainda antes de acabar outubro ele faz, e se não fizer outubro, ele faz novembro, faz dezembro. Mas eu sou de uma escola que eu acredito que se Jesus está na casa e ele determinou uma palavra de vitória, a partir do momento que eu ouço e confio, Deus tem liberdade para fazer algo sobrenatural na minha vida. Mas não é para qualquer um, não é para quem acredita, só para quem acredita. Só abaixo. Abarachandaraia, abacando neri barachando nuie. Eu falo isso e tem gente que acredita, tem gente não, mas eu falo pela autoridade do Espírito Santo. Antes que 2024 acabe, tem gente aqui que só por acreditar na palavra lançada desse altar vai ter testemunho para contar no dia 1º de janeiro de 2025. Eu sou eu falei dias atrás e a porta abriu. Eu estava até parado, mas voltei atrás. E Deus é tão bom que 3 semanas de emprego eu já comecei a viajar. Isso não acontece. Haviam 2 anos que viagens estavam proibidas. Foi só, meu Deus, eu sou crente doido nesse nível. Só porque eu cheguei, o Espírito Santo chegou comigo. O que estava parado há 2 anos, ele permitiu que todo mundo que estava ao meu lado viajasse também. Eu acredito nessas coisas. Eu acredito. E por eu acreditar e viver, eu falo, ainda que 2024 não tenha sido o melhor ano para você, nem que seja em 31 de dezembro de 2024, a partir das 23 horas, antes de chegar à meia-noite, Deus vai fazer algo grande na tua vida. Quem acredita, leva. Eu quero encerrar, mas está difícil. Versículo 7, ô glória. Versículo 7, a gente leu que tomando-o pela mão direita, levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Isso aqui é maravilhoso. Eu encerro a minha participação dizendo o seguinte, que no versículo de número 6, a palavra foi de vitória, a palavra foi de autoridade. Houve o milagre no 7, mas a palavra foi no 6. Foi no 6 que Pedro falou, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus, Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas o milagre não acontece no 6, o milagre acontece no 7, porque a Bíblia conta que tomando-o pela mão direita. Então veja, era alguém que ouviu que estava liberado para viver o sobrenatural, mas não viveu. Peraí, vou repetir isso daqui. Quem está comigo, diga glória a Deus. Versículo 6, palavra de vitória. Quando acontece milagre? No 7. Por quê? Porque era alguém que até ouviu, mas não fez nada para mudar a sua situação. Eu não sou pai, eu sou tio. E eu acompanho algumas crianças aqui na igreja. Para quem é pai, vive isso muito melhor do que eu. Toda criança, ao se desenvolver, ela vai tendo seus saltos de desenvolvimento. Aprendi isso com a minha líder Rafaela, não é isso? Amém, gravei certo. Então, há um período onde a criança, ela que não sabe fazer nada, ela tenta levantar o tronco para sentar. Não existe isso, mãe e pai? Existe? Me ajuda aí, é isso, né? Em algum momento ela rola, né? Ela aprende a rolar. Em algum momento ela não sabe andar, mas ela fica engatinhando daquele jeito. Em algum momento a criança cria uma coragem e se levanta, meio esquisito, tentando andar. Aquele homem, ele nunca andou. Aquele homem, ele passou pela sua vida, e aqui ele tinha mais de 40 anos. Em algum momento, na fase da sua tentativa de andar, ele entendeu e aceitou que ele não era capaz de andar. Então, quando a palavra veio até ele, levanta e anda, aquilo que ele deveria fazer quando novo, ou que ele tentou, quando ele fez e não conseguiu quando criança, ele não tentou agora. Qual era a tentativa? De se colocar de pé, da forma que ele conseguisse, até ele se
posicionar em pé e andar. A tentativa dele não foi feita. Em nenhum momento a Bíblia diz, e ele tentando, e ele se levantou. Não, a Bíblia diz que ele até ouviu, mas ele não mudou a sua própria história. Isso aqui eu vou aplicar e vou terminar. É alguém que até ouviu que ia receber o milagre, mas não fez nada para sair dali. Dá glória só para fingir que não é com você? É alguém até que ouviu que Deus ia fazer, mas não fez nada depois que recebeu a palavra de vitória. É alguém até que ouviu que Deus está mandando ele se posicionar, mas não se posiciona. Porque quando a ordem inicial é levanta, saia do chão. Lógico, sim. Então é alguém que já ouviu do próprio Senhor, sai do chão, se levanta, se posiciona, mas quer se fazer de coitado, quer se fazer de tadinho. É Deus falando para você, a palavra já foi dita. Tá no chão por quê, rapaz? Abaixandaraia. Para de se ver como coitado. Deus está falando para você, sai do chão hoje, sai do chão hoje, sai do chão hoje. Eu termino em 3 minutos. Em 3 minutos. Quando ele ouve também e anda, ele não anda. É alguém que não tem coragem nem vontade de sair do chão e nem sair do mesmo lugar da humilhação. É alguém que está tão acostumado a ficar no chão que prefere ficar no chão, prefere ficar estacionado no lugar da humilhação. É alguém que já ouviu de Deus, sai do chão, sai desse local de humilhação, anda, se posicione e sai daí. Só que ele quer continuar ficando onde ele está. É Deus dizendo, rapaz, enquanto você não se posicionar e você não andar, você nunca vai receber o milagre. Mas só porque eu sou bom e eu quero que o milagre aconteça na tua vida. Tem pessoa que Deus não só fala, Ele estende a mão e puxa. É aí que quando você recebe o puxão de Deus, você fala, nossa, mas Deus Ele me tirou com muita força. Deus às vezes é muito bruto. Não, Deus não é bruto não, é que você é muito lento, é muito lerdo, eu falei, e não entende que Deus está mandando você se posicionar e andar, mas só porque Deus te ama, Ele tira você com força, para você entender que o chão não é mais teu lugar, que o local de humilhação não é mais teu lugar. E ainda que o milagre de cura é algo muito bom e proveitoso, tem um milagre que a gente está tão acostumado, que a gente não dá mais tanto valor, que é o milagre da salvação. Eu quero dizer uma coisa, se você veio nessa noite querendo uma esmola, algo físico, um carro, um casamento, uma casa, um apartamento, eu recebo apartamento, amém. Você quer algo físico, Deus está dizendo algo para você, não queira somente esmola da terra, que uma hora acaba, queira levar Jesus para a tua casa, porque aquele homem, ele não era impedido de entrar no templo, mas todo aquele que possui algum tipo de deficiência era mal visto. Quando ele começou a andar, ele não somente andando, mas ele entrou saltando e louvando a Deus. Quero te dizer uma coisa, aqui eu encerro minha participação, não queira vir somente para o templo para pedir esmola, mas venha para cá para receber um milagre, e o milagre que eu te apresento é a salvação para a tua vida, porque a Bíblia vai dizer, glória, eu até anotei para não esquecer, em João capítulo 1 versículo 12, para todos aqueles que recebem Jesus, Deus dá o poder de serem chamados filhos de Deus. Então não queira você só receber esmola, mas queira receber o dom de ser filho de Deus nessa noite, e assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Mas louvam ao Senhor. Aleluia.